Você está assistindo o podcast Você Crer. Oferecimento Telemídia Publicidade, Arte Transfer Personalizados, Sou Bela Estética e Cabelo, Ministério Pentecostal, Nova Esperança no Cristal da Calama, Deusa Confecções, Bairro Tiradentes, Igreja Gota do Amor, Esperança da Comunidade, Ministério Tabernáculo dos Milagres, Bairro Tiradentes. A paz do Senhor Jesus a todos vocês. Está iniciando mais um episódio do podcast Você Crê. Estamos muito felizes por mais essa oportunidade que o Senhor Jesus tem nos concedido. E já peço que, se você ainda não é inscrito no canal aqui no YouTube, se inscreva, tá? Clica aí no gostei, deixa o seu recadinho e compartilha com todo mundo, porque o nome do Senhor precisa ser glorificado, o nome do Senhor precisa ser exaltado. E é por ele que nós estamos aqui, para fazer o ID dele, através de testemunhos, história de superação e fé. Se você está assistindo esse episódio pela primeira vez, saiba que esse programa é para levar o ID do Senhor através de testemunhos. E hoje a história que será compartilhada será do pastor Alexandre Moreno, que daqui a pouco contará o seu testemunho. Mas antes, eu quero deixar aqui uma palavra, como todo episódio, aqui em Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, que diz assim, ó: Eu venho logo. Nessa tradução diz assim: Eu venho logo. Guardem o que vocês têm, para que ninguém roube de vocês o prêmio da vitória. Então, nós precisamos estar conectados com o Pai sempre, porque esse mundo jaz no maligno e nós precisamos estar totalmente preparados para o grande dia. Nós não sabemos a hora ou o dia, nem o ano, nem o segundo que acontecerá, mas sabemos que breve o Senhor vai voltar. E como está a sua vida? Que legado você tem deixado nesta terra para o reino dos céus? Então eu te convido nesta noite a fazer um encontro com o Senhor, decidir hoje, né, se reconciliar com Ele, porque nós não sabemos o dia que Ele virá, mas aqui Ele fala, ó, eis que venho logo, eis que eu breve voltarei. Então há uma promessa, e é essa promessa que nos norteia, é essa promessa que nos faz todos os dias negar nós mesmos, negar nossa carne e falar assim: Senhor, eis-me aqui, eu faço de tudo para poder ter acesso ao céu, ter acesso à salvação. Então eu te convido hoje, se converta ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, porque Ele breve virá. E Ele vem. Às vezes você pensa que essa vida é só aqui, que é passageira. Ela é passageira, mas ela não é só aqui. Ela continua na eternidade. E o que você tem colocado em prática através desse livro, que é o livro que nos norteia, a nossa bússola é a Bíblia. Então, existe uma promessa, e essa promessa ela vai se concretizar brevemente. Então, eu te convido para fazer parte desse exército do Senhor Jesus, que está levando o ID dele por onde, né, a gente passa, nós levamos o ID do Senhor, porque Ele é maravilhoso, Ele é Deus forte, Ele é Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz. E é esse Jesus que nós exaltamos e glorificamos através deste programa, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês. E nós vamos dar agora um bem-vindo para o nosso pastor Alexandre. Paz do Senhor Jesus, pastor. Paz do Senhor, missionária Antônia. Que bom recebê-lo aqui no nosso programa, para conhecer um pouquinho da sua história, tudo que Deus tem feito na sua vida. Amém, obrigado. Quero, cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus também. Que Deus possa estar abençoando todos os espectadores desse podcast, que possa ser um canal de bênçãos, canal de testemunho de maravilhas na vida de cada um. Graças a Deus, pastor. E é bom a gente compartilhar do que Deus tem feito, né? Porque Amém. Vidas precisam ser alcançadas através dos testemunhos das histórias de superação e fé, né? Então, nós queremos conhecer como que foi o seu encontro com Jesus, de que forma, né, foi seu primeiro contato, né, com a igreja, com a palavra. Você nasceu no evangelho ou não? Compartilha com a gente. Não nasci,
no lar evangélico. Como eu estava já, né, a gente conversou já, né, eu estava contando para a senhora. Aos 3 anos, a minha mãe, né, ela tinha uma amiga, e essa amiga nos convidava para ir para uma igreja, né, a igreja quadrangular. E aí a gente ia para a igreja, né, e ali já tinha aquele primeiro contato, né, com os louvores, com a palavra de Deus, mesmo criança, né. Mas aí Deus ele já começava a produzir aquele desejo, né, aquela coisa diferente, né, que o evangelho produz. Sim. Aquele temor, né, no coração da criança, né. Por isso que é interessante o que a Bíblia diz, né, para os pais, né. Ensina o teu filho no caminho que deve andar, e ainda quando ele for velho, ele não vai se desviar dele. E aí os anos foram passando, missionária, e aos 12 anos, né, daí passou os anos e a gente foi perdendo aquele contato com a igreja, né? Não ia mais no período da infância. Mas aí eu lembro que aos 12 anos, já aqui em Porto Velho, né, que nós viemos para cá, Natural da onde? Eu sou natural lá de Coxim, Mato Grosso do Sul. Ah, sim. Então, meu pai e minha mãe se mudaram para cá, e aos 12 anos eu me mudei ali para o bairro Embratel, e aconteceu que uns vizinhos meus, eles fizeram um convite para mim, para a igreja, né? Igreja Batista. E ali eu fiquei, né? Indo para a igreja, congregando. Ainda não tinha tomado uma decisão com Deus, né? Seus pais não eram crentes? Meus pais não eram crentes e ainda não são. Ah, né? Eu estou aí na oração, né? Sim, crendo que Deus vai um dia convencê-los, né? É, isso que um mesmo. dia Deus vai agir no coração deles. Sim. E aí fiquei naquela, né? Indo para a igreja, participando dos cultos ali da escola bíblica com os jovens, com os adolescentes. E aí comecei a gostar, né? Gostar das coisas de Deus, gostar das pregações, dos ensinos. E aconteceu que eu estava já começando a fazer estudo, né? Para me batizar nas águas. Mas aí nós acabamos que minha mãe comprou a casa no bairro 4 de Janeiro. E aí fiquei longe da igreja, né? Foi um bairro distante da igreja, que era lá no Embratel. E aí acabou que eu perdi, né? Fui perdendo o contato, fui perdendo aquele vigor, aquele ânimo. E aí, novamente, eu acabei que me afastei da casa de Deus e das coisas de Deus. Mas aí, 5 anos depois, novamente Deus ele começou a me cercar. A minha irmã se converteu, né, nessa época, no ano de 2002. Eu tinha 15 anos. E a minha irmã foi uma serva de Deus fervorosa, né? Ela pregava para nós. Ela era mais nova ou mais velha? Ela é mais velha que eu, tá. quase 4 anos. Sim. Então ela era muito fervorosa de oração, de jejum. Ela evangelizava, lia muito, ela conhecia muito a Bíblia. Eu via ela lendo a Bíblia o tempo todo assim no quarto dela. E aí acabou que eu creio assim que ela orou muito por mim, né? E jejuou e colocou minha vida diante de Deus. Sim. E aí o Senhor começou a trabalhar, né? Mesmo eu ainda nas coisas do mundo, mas tinha momentos assim que vinha aqueles pensamentos, né? Que eu achava que eram pensamentos, mas na verdade era o Espírito Santo. Você não entendia ali naquele momento, né? Que era o Espírito Santo. Depois que você veio compreender, né? Isso, eu não entendia que às vezes vinha um sentimento assim em mim, o que eu estou fazendo aqui nesse lugar? Às vezes eu estava numa balada. Questionamentos, né? Isso, aí vinha na minha mente, vinha no meu coração. O que eu estou fazendo aqui? Isso aqui não me pertence. Às vezes eu me sentia um peixe fora d'água naqueles lugares. E isso era o resultado da oração da minha irmã. Né? Foi até que chegou um momento que Deus começou a usar pessoas mesmo para falar comigo. Né? Certa feita eu estava numa festa, né? Eu estava ali querendo me envolver numa confusão, né? na festa. Porque tinha pessoas querendo entrar na festa e a gente estava querendo brigar com as pessoas para não deixar, né? Eles entrarem na festa. E acabou que Deus usou a boca de um próprio ímpio, de uma pessoa ímpia, e disse para eu não me meter, porque aquilo ali não fazia parte de mim, que eu era de Deus. Ele falou, Nossa! ele falou desse jeito, tu é de Deus, não se mete não aqui. E então aquilo foi como um balde de água fria, assim, para mim. E automaticamente eu tirou toda aquela... Paralisou ali, né? Paralisou. Tirou aquela raiva do momento ali, né? Assim, parece que eu tinha ganho um balde de água fria. Me desarmou. E aí eu ficava martelando na minha mente.
né, que eu era de Deus, que eu estava no mundo e estava errado, que eu tinha que me voltar para Deus. Sim. E aí foi dessa forma que Deus ele foi trabalhando assim no meu coração, né? Primeiramente, o Espírito Santo trabalhou antes mesmo assim de eu chegar alguém e pregar. Mas aí chegou um momento que aos 17 anos, quase 17 anos, 16 anos e meio mais ou menos, aí um amigo meu ele se converteu. Ele foi para o encontro com Deus. Que era um amigo ali da balada. Era um vizinho meu. Ele era também. Nós sim. saíamos juntos, né? Era muito chegado, né? E ele foi para o encontro com Deus. E aí ele voltou naquela euforia, né? Naquela graça. Sim. E falando do amor de Deus, falando que Jesus era tremendo, maravilhoso, que Jesus tinha mudado a vida dele e que nós precisávamos conhecer esse amor, conhecer esse poder que ele estava naquele momento experimentando, né? E a gente ficava ali ouvindo ele, né? Ele vinha no nosso meio, ele não tinha vergonha, ele pregava para a gente, trazia folhetos de evangelização, às vezes ele vinha até com a Bíblia, ele abria a Bíblia. Eita, nossa. Lia a palavra e, querendo ou não, a gente respeitava, né? Uhum. E aí Deus ele foi trabalhando, né? A semente ali foi sendo, né, enxertada, foi semeada, né, no coração. Aí chegou um belo dia que esse amigo, o nome dele é até Rafael. O Rafael me convidou, né? Convidou não somente eu, mas também outros 2 vizinhos da rua, né? Chamou, na verdade, vários. Mas nesse dia fui eu mais 2, que era numa casa, uma célula também de outro vizinho, sim. que tinha também se convertido na igreja... como é que é o nome da igreja? Metodista Wesleyana. Esse vizinho também tinha se convertido e estava fazendo uma célula na casa dele. Aí eu quase rejeitei o convite, assim, porque nesse dia eu estava marcado para ir para uma balada, né? E aí aquilo assim, eu fiquei com aquele pesar. Ficou balançado ali, né? Isso. Ou eu vou para a balada ou eu vou para a célula. Eu fiquei assim, será que eu vou? Porque depois eu vou para a balada, vou fazer tudo errado. Né? Sim. Vou desagradar a Deus, eu já sabia que não agradava a Deus, sim, né? Sim. Então acabou que eu fiquei, não, Rafael, eu não quero ir não, porque depois eu vou fazer coisas erradas, eu vou para uma festa. Né? Mas acabou que ele foi sábio ali, né? E me convenceu. Ele disse, não, irmão, não, Alexandre, pode vir, não tem problema não, vem sem compromisso, só vai ouvir a palavra de Deus. E acabou que eu cedi. E fui, né, para a célula, acho que começava 8 da noite a célula. E ali estava o irmão, a esposa dele, né, o irmão Luiz Paulo, a esposa dele, a missionária Simone. Aí estava o Rafael, e outros 2 vizinhos nossos, que eram também ali do lado de casa. E aí o irmão começou a pregar, né, louvou primeiro, ele louvava também com violão. Ali nós louvamos a Deus juntos. E ele começou a pregar a palavra de Deus. Eu não lembro exatamente onde ele pregou. Eu lembro, só sei que ele falou de salvação, né? A mensagem foi de salvação nesse dia. E ele mesmo pregou, seu amigo? Quem pregou foi o que era o anfitrião da casa, né? Tá. Que tinha a célula, que era o irmão Luiz Paulo. Entendi. E acabou que ele foi pregando ali, né? E eu fiquei prestando atenção. E aí a palavra de Deus ela começou a penetrar no meu coração, né? E no momento que foi penetrando no coração, assim, o Espírito Santo começou me envolver novamente. E começou a trazer a memória, né? As vezes que ele tinha falado comigo. E começou a falar dentro de mim que era o momento, né? Que eu tinha que me render. Começou a me trazer assim um temor, ao mesmo tempo uma alegria. E depois começou tipo como se estivesse queimando dentro do meu coração, assim. Aquela voz queimando, dizendo que eu era o escolhido. Glória a Deus. Né, escolhido do Senhor. E acabou que eu não consegui resistir, né? Eu comecei a sentir vontade de chorar. Nesse dia e foi interessante, irmã, que eu era muito tímido. E eu não queria chorar de jeito nenhum. Eu tentei resistir. Se controlar tentei ali, me né? controlar, mas foi algo assim que foi mais forte do que eu. Sim. Eu não consegui resistir ao poder de Deus me tocando. Né? Porque só quem tem a experiência, Com né? certeza. Ou já teve a experiência, que sabe o que é ser tocado pelo toque do Espírito Santo de Deus. E nesse dia eu fui tocado de uma maneira muito forte, uma unção tremenda, assim, maravilhosa. Eu comecei a chorar. E aí ele foi me convencendo, né? A voz de Deus foi me convencendo que eu tinha que naquele dia entregar minha vida para Jesus.
Então, antes do irmão, né, terminar a mensagem, fazer o apelo, eu fui para o meio, né, da célula, fui para o meio da roda, levantei minha mão e Já se reconciliou ali, falei, né? Jesus, eu quero te aceitar hoje. Glória a Deus. Jesus, eu quero entregar minha vida para ti nessa noite, né, naquela noite. E foi a melhor noite, assim, que eu considero a melhor noite da minha vida, né? Uma sensação, assim, indescritível, né? A sensação de ter recebido Jesus na minha vida e o momento que ele mudou, assim, a minha vida. Que eu senti, assim, que Jesus estava me salvando naquele momento. Glória a Deus. Então foi assim, né? Eu entreguei ali e foi tão interessante que eu já saí dali decidido a mudar muitas coisas, assim, Abandonar, né? abandonar no caso, muitas né? coisas, isso, Sim. a mudar as minhas práticas, as festas que eu ia, eu já saí dali decidido a não ir mais, né? Até as amizades eu já saí dali, não que a gente abandone, assim, mas, Imediatamente, né? mas a gente aprende, né, na palavra de Deus que a gente já não pode mais andar da mesma maneira, né? Sim. E os mesmos costumes. Então, eu já saí com aquela decisão, assim, de tomar um rumo diferente para a minha vida. E foi dessa forma, né? Nesse dia, eu tinha... né, E esse processo, assim, de mudança, de transformação, de abandono, de renúncia, quanto tempo demorou, mais ou menos, esse processo? eu Para acredito... você entrar na santificação ali, na pureza? Sim, eu acredito, assim, que foi um ano e meio. Um ano e meio. Mais ou menos. Porque ali, desse dia, eu já comecei a congregar, né? Eu fiquei decidido, assim, dividido entre os dois irmãos, né? Aí eu fui na igreja que um congregava e fui na igreja que o Rafael congregava, né? Aí eu acabei decidindo pela igreja do Rafael, que era bem na esquina da minha casa. Ah, sim. Isso, que era uma igreja, chamava a igreja Adonai. Então, ali que foi os teus primeiros passos meus primeiros na fé. passos. Aí e foi interessante que quando eu fui para essa igreja, eu já fui decidido a me batizar. Olha que bênção. Eu não queria, assim, eu sentia que Deus tinha pressa, Sim. né, na minha vida. Aí eu já entrei na igreja, já pedi para fazer o estudo para o batismo. E eu acredito que foi com 45 dias, mais ou menos. Você batizou? É. Eita, foi rápido Com 45 dias de convertido, eu já desci as águas. Nossa. E aí, como da experiência que eu tinha aprendido na outra igreja, que eu visitava, né? Eu tinha aprendido um pouquinho a tocar violão. E estava aprendendo a cantar, né? Então, aí, quando eu me batizei nessa igreja, os irmãos... Teve necessidade, porque tinham irmãos que viajaram, né? Lá para o Acre, e aí ficou um desfalque na igreja de cantores, né? E de músicos. Aí, automaticamente, o pastor já me convocou para que eu cantasse. Depois do batismo. Isso, cantasse, tocasse na igreja. Aí foi já aquela experiência. Eu não tive muito tempo assim de ficar parado, né? Deus já me colocou Glória para a fazer Deus. algo na igreja. Sim, e que bom que você sentiu e se deixou ser levado Isso. por essa decisão, né? Também. Porque tem pessoas que sentem, né, que Deus tem pressa, mas ficam ali, né, empacando no processo da libertação, porque demoram, né? Isso. Deixar, abandonar as coisas. E nesse processo, o que foi mais difícil você deixar? Ou foi instantâneo? Como é que foi? O que foi mais difícil, assim, que você ainda teve um pouquinho de resistência para abandonar? É uma coisa assim que eu digo assim, que o inimigo ele luta para uma pessoa não se libertar, né? Isso. Uma coisa assim que o inimigo lutou na minha vida, né? Que eu era um pouco namorador, né? Assim, das baladas. E essa área aí, quando eu estava já batizado, o inimigo ele tentou assim me derrubar, né? Ele enviou pessoas que era do tempo que eu estava fora da igreja. E eu já estava até afastado dessas pessoas, dessas mulheres, né, jovens. Sim. E começaram a me ligar para sair. E aí, assim, só que eu fui firme eu fui firme com a minha decisão, Sim. né? Quando elas ligavam, eu dizia, não, agora eu estou na igreja, eu sou servo de Deus. Agora eu não posso mais sair, eu não posso, né, eu não posso me envolver com pessoas assim, sem compromissos. Então eu falava isso para essas pessoas. E é engraçado que era algo que era uma tentação mesmo, lançada pelo inimigo, porque quando eu falava isso, elas sumiam.
aconteceu assim umas... Não insistiam, Não né? insistiam. Aconteceu umas 5 pessoas me ligando. Nossa. Eu acredito assim que quando eu estava próximo de me batizar. Aham. Então acontece, né? Muita gente quando está próximo a se batizar, vem aquela bandeja, né? Sim. Aquela tentação. Verdade. E Deus ele permite, né? Porque Com certeza. próprio Jesus ele foi tentado, né? Então nós também quando tomamos uma decisão com Deus, nós vamos ser tentados, né? O inimigo ele vai tentar roubar ali a nossa fé, ele vai tentar fazer com que nós nos afastemos novamente de Deus, entristeçamos o Espírito Santo. Sim. Aí, como a senhora disse, né, para Deus fazer a obra também, tem também a decisão do ser humano, né? Tem a nossa decisão de querer, assim, mudar de vida. E todos os dias, né, a gente Todos precisa os tomar dias. essa decisão, né? Todos os Porque dias. todos os dias a gente é levado a tentações, Isso. né? Porque a nossa carne é fraca, né? Até hoje, né? A Sim. gente já está aí na obra, né? Vou fazer 38 anos, agora em maio. Então, praticamente 21 anos. Mas a guerra continua, É verdade. não para, né? Até Jesus vier nos buscar, nós estamos aí, né? Guerreando e procurando verdade. agradar a Deus. Vamos para um intervalo e já retornamos, viu? Fique ligadinho aí. Você está assistindo o podcast Você Crer. Oferecimento Telemídia Publicidade, Arte e Transfer Personalizados, Sou Bela Estética e Cabelo, Ministério Pentecostal, Nova Esperança no Cristal da Calama, Deusa Confecções, Bairro Tiradentes, Igreja Gota do Amor, Esperança da Comunidade, Ministério Tabernáculo dos Milagres, Bairro Tiradentes. A paz do Senhor Jesus! O podcast Você Crê, agora no canal Boas Novas, 5.1, todo sábado às 19 horas, com reprise aos domingos, também às 19 horas. Você ainda acredita em milagre? Você crê que Deus pode transformar? Então venha conhecer histórias de homens e mulheres que foram transformados pelo poder de Deus. Nos acompanhe! Glória a Deus, voltamos! Olha, que testemunho abençoado, né, do pastor Alexandre, compartilhando a sua conversão. E nós estamos felizes pela vida de todos vocês também que estão nos assistindo. Vocês que estão pela TV, né? Estamos no canal Boas Novas 5.1. Então, a todos vocês que estão com a gente aqui também, nós queremos deixar um abraço para todos vocês. Nós vamos voltar à entrevista com o pastor e nós queremos saber, pastor, suas experiências sobrenaturais nesse período, né, da sua conversão até hoje. Sim. Se o senhor puder pegar as principais, que eu acredito que tem muitas experiências aí que o senhor já deve ter vivido, né, de milagres, de transformação na sua vida, milagres em todas as áreas. Pode compartilhar com a gente. Amém. Primeira experiência assim forte, né, que eu passei foi a experiência do batismo, né, com o Espírito Santo. Ah, sim. Né, que é algo que nós que somos, né, pentecostais, a gente crê, né? Crê e prega sobre isso. E Deus, ele opera, né? O Espírito Santo opera. É um selo, a Bíblia fala que é um selo do Espírito Santo naqueles que são salvos, né? Isso mesmo. Então, quando eu me converti ali, como eu disse já, né, 45 dias me batizei nas águas, e a igreja que eu fui congregar, Sim. naquele tempo, né, hoje em dia é até difícil ver isso, mas naquele tempo os pastores oravam pelas pessoas para elas serem batizadas, né? Quem queria ser batizado no Espírito Santo, os pastores faziam vigília e tinham o costume assim de se chamar na frente da igreja, né? Às vezes as vigílias nesse tempo elas iam até de manhã e eram vigílias que era mais oração do que louvor, era muita oração na vigília, né? A gente passava praticamente a noite. Nossa, com certeza. Em oração. Na verdade, começava meia-noite E até 6 horas da manhã, né? E no outro dia tinha um café, né? Isso mesmo. Então, e aí, nessas vigílias, o pastor começou a pregar, né, para os jovens, para que fosse à frente, né? Ele pregou sobre o batismo com o Espírito Santo e chamava a gente para ir à frente, né, para orar. E ensinava que a gente tinha que dar glória a Deus e orar com fervor ali, né, lá na frente do altar. E aí eu comecei a buscar isso, né? Eu creio assim, que eu já tinha recebido o Espírito Santo, porque eu tinha uma intimidade
E eu sentia muito forte a unção na minha vida. Eu chorava muito, era muito, assim, tinha aquele quebrantamento que o Espírito Santo trazia. Só que eu ainda não falava as línguas. E teve alguns irmãos que converteram quase ao mesmo tempo e pouco tempo antes de mim, pouco tempo antes, né? Que receberam logo, né? Com um mês, assim, de convertido, já foram batizados, né? Com o Espírito Santo. E eu também tinha essa sede, né? De falar em línguas estranhas e ter mais intimidade com Deus. E aí eu comecei a buscar, né? Aí acontecia que eu ia na igreja, todas as vezes que o pastor chamava na frente, eu ia orar lá, dava lugar, clamava, chorava, gritava, dava glória a Deus. Só acontecia que foi no momento de Deus, né? Porque a Bíblia fala assim que para tudo há um tempo, né? Sim. E um propósito debaixo do sol, né? Que é lá em Eclesiastes capítulo 3. E na minha vida, Deus trabalhou de uma maneira rápida, mas teve coisas que ele requereu de mim um pouquinho mais de preço. Que no caso, o batismo com o Espírito Santo, assim, na questão das línguas. Eu tive que orar e jejuar 7 meses. Eita, para receber o batismo? Isso, eu já tinha ido para o encontro. Lá no encontro, quem conhece Encontro com Deus sabe que tem a oração para Deus batizar. É profundo, né? Eu creio que no encontro que eu participei, eu acho que mais de 40 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Nossa, E aconteceu bênção. que eu recebi a unção ali, mas não falei as línguas no dia do encontro, né? Acabou que, mesmo eu saí dali alegre, saí dali cheio do poder de Deus, Sim. porque foi muito forte o encontro, muita presença, muitas ministrações maravilhosas, né? Nossa, quem já foi no encontro fala que é algo transformador, né? Sobre arrependimentos, sobre muitas coisas, né? E ali, né, nesse encontro eu chorei muito. Deus, ele me curou de muitos traumas também da minha vida, né? Pregressa, né? E aconteceu que também não fui batizado no encontro. E nesse encontro eu já estava com 5 meses servindo a Deus. Só que eu tinha colocado no meu coração de persistir. Falei, Senhor, enquanto o Senhor não me batizar, eu não vou parar de orar. Eu não vou parar de me consagrar, de jejuar. Então, nesse encontro que você foi, você não recebeu o batismo. Não recebi o batismo. Mas sentiu algo diferente. Senti o poder já estava sobre mim. Sim. Aquele poder, aquela graça, aquela sede de orar, aquela sede de ler a Bíblia, aquela sede de estar na igreja, todos os cultos, de já estar participando de ensinamento. Ah, sim. Toda esse agir de Deus, né? Que isso é um agir de Deus também. É. Porque a palavra fala, né, que tanto o querer quanto o efetuar procede de Deus na nossa vida. Então Deus, ele já estava trabalhando assim na minha vida, né, de uma maneira forte, né? Mas eu não tinha recebido. E eu ficava nessa parte, eu ficava meio frustrado, né? Senhor, eu quero ser batizado, eu quero ser mais cheio do teu Espírito Santo, que eu quero fazer a tua obra, né, com autoridade. Aí aconteceu, missionária, que eu creio que com mais ou menos 6, 7 meses que eu estava já convertido, e aí o Senhor, ele me tocou para fazer um propósito, assim, de eu me trancar no meu quarto, né? Eu passei praticamente uma tarde inteira, né? Eu me tranquei meio-dia, fiquei ali em oração, mais ou menos umas 4 horas, em oração, em consagração, chorando, orando, falando com o Espírito Santo, lendo a palavra de Deus. E Deus, ele começou a derramar uma unção muito forte. E foi uma unção que eu nunca tinha sentido até aquele momento. Foi uma unção que ela veio assim como um peso em cima de mim, uma glória, assim, algo assim que parecia que pesava dentro do meu quarto, mas era algo, Sim. não uma coisa negativa, mas um peso assim de glória mesmo, de Sim. poder. E aquela unção, ela me deixou jogado no chão. Nossa. Chegou um momento que eu não consegui ficar mais, que veio aquele poder tão forte que eu fiquei anestesiado. Nossa. Na verdade, eu fui anestesiado pela glória de Deus. Sim. E fiquei ali no chão em oração, né? Mesmo anestesiado, falando com Deus, né? E aí o Espírito Santo foi ministrando, chorando muito. E eu, Senhor, eu quero ser batizado, Pai. Por que está demorando, Pai? Eu não quero que passe de hoje, Senhor. E eu falando para Deus, só vou sair desse quarto quando eu ser cheio do Teu Espírito Santo. E aí chegou o momento, missionário, eu creio que já era umas 4:30 da tarde. Isso você o dia todo? Desde... Em jejum e oração? Aí eu falei, quando foi mais ou menos umas 4:30 da tarde,
a voz do Espírito Santo falou dentro do meu coração assim: fica de joelhos agora. Fica de joelhos, meu filho. Eu ouvi a voz dele falando dentro do meu coração. Aí eu me coloquei de joelhos, né? E falou mais: levanta tuas mãos agora para cima. E eu levantei as mãos, né? E comecei a cantar um louvor, aquele louvor ao que está assentado. Poderoso Deus, né? O nome do hino. Nessa época que eu era recente na fé, estava muito em alta, Sim. né? Esses hinos, aqueles hinos do Restitui, Poderoso Deus, que isso era no ano de 2003, né? Me converti em 2003 e depois 2004, né? Que estava nesse período já. E aí eu comecei a cantar esse hino, ao que está sentado no trono, né? E aí a glória foi cada vez aumentando mais. E aí chegou um momento que a voz falou dentro de mim, a voz do Espírito Santo: agora começa a orar, começa a clamar a minha presença, começa a clamar pelo dom do Espírito Santo, pelo batismo. E aí eu comecei a clamar ali, clamar e crendo que eu ia receber naquele momento, né? Por isso que a Bíblia diz, né? Jesus diz assim: tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis, né? E aí naquela direção de Deus, né? Aquele algo sobrenatural, eu comecei ali a clamar, com as mãos levantadas, com os olhos fechados. E aí a voz começou a falar dentro do meu coração e na minha mente: abre a tua boca. E começou a vir as palavras na minha mente, como se fossem pensamentos. Começou a vir a oração em línguas. Glória a Deus. O Espírito Santo ele foi trazendo à minha mente a maneira que era para eu falar. E aí eu, meio com medo ainda, né? Achando que aquilo em dúvida. Sim. Mas aí ele falou novamente: sou eu. Abre a tua boca e pode falar. E aí eu abri a boca e as palavras que ele ia colocando na minha mente eu fui falando. E foi algo tremendo, algo sobrenatural. Até hoje eu falando eu sinto. Sim, isso é tão maravilhoso, pastor, porque pouco se vê essa presença tão genuína do Espírito Santo, né? A questão de as pessoas clamarem pelo batismo. Isso é uma coisa muito rara hoje no nosso meio, né? Mas as pessoas que estão nos assistindo, elas vão poder sentir na sua casa, né? Ou saber como é que faz para poder pedir o Espírito Santo. Então, isso é interessante demais, isso é maravilhoso poder compartilhar essa experiência, pastor. Porque realmente a gente precisa ser cheio do Espírito Santo. É verdade. E naquele tempo era muito ensinado sobre isso nas igrejas, muito, né? Muito, principalmente nas Assembleias de Deus. Sim. Eu lembro que eu assistia muito, naquele tempo ainda era VHS, né? Era o videocassete, as fitas. Sim. Então, nós éramos tão sedentos assim, da presença de Deus, que acontecia. Os gideões a gente às vezes não tinha condições ainda, né? A gente era ainda menor de idade, então nem trabalhava ainda nessa época. Ou trabalhava, mas era assim mais... o Gideões sempre foi sonho, né? Então, de todo pentecostal. Então, e a gente tinha aquele desejo, né, de conhecer os Gideões. Então, como a gente ainda não podia ir, a gente fazia o quê? Locava VHS. Sim, eu conheci muitos pregadores dos Gideões através do VHS, né? E ali nós assistimos, era tão interessante que o poder de Deus... A gente assistindo a fita, a gente recebia como se a gente estivesse lá. Sim. Eu e esse Rafael, principalmente foi através dele que... A presença de Deus ultrapassa a TV, a tela. Então vinha né? através do vídeo. Glória a Deus, a gente sentia tanto poder que não dá nem para explicar. A gente falava língua ouvindo as pregações do Marco Feliciano, do Cláudio Gama, do Gilmar Santos, Carvalho Júnior, Napoleão Falcão. E tem outros, né? Eram muitos pregadores. A gente locava, às vezes, 3, 4 VHS no final de semana. Meu Deus, assistindo. E passava assistindo. E ali já, vendo esses VHS, o Espírito Santo ele já começava a produzir a sede e a fome da gente aprender a palavra e de a gente querer se tornar pregador também. E nessa época você orava assim com constância tanto tempo assim? Passava muito tempo orando? Horas orando? Nessa época... Como eu não trabalhava ainda, né, fixo, eu fazia bicos assim com a minha tia, né? Trabalhava assim na lanchonete. Sim. Mas era só sábado e domingo. Então eu tinha a semana livre, né? somente estudava. Então as horas que eu estava vaga, sim. que eu estava com as horas vagas, eu só orava.
de tarde orava. Quando eu estudava à tarde, eu orava de manhã. Aí, à noite, eu ia para as vigílias. E eu creio assim que eu tinha uma vida de oração, assim, eu passava às vezes 4... No caso, era uma rotina, uma né? rotina. Você não deixava de orar, né? Isso, era todos... No tempo vago que você tinha, você estava ali orando. Todos os dias de oração. Aí, depois, o Espírito Santo começou a me tocar para fazer a oração de Daniel. E né? como que era a oração de Daniel? A oração de Daniel, que a Bíblia fala que ele orava 3 vezes ao dia, né? Ah, sim. Então, eu tirava 6 da manhã, meio-dia e meia-noite. Para orar pelo menos 1 hora. Eu te perguntei não porque eu não sei, mas é porque pessoas Isso. podem não saber que vão estar nos assistindo, tá? Por isso que Então, eu perguntei. Então, a oração de como Daniel que é assim, funciona. né? Para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, é 3 vezes ao dia, né? E é algo que virou um hábito para mim. E é interessante que eu estava ouvindo uma frase hoje de uma mulher de oração, também de uma mulher de Deus, que ela falava assim, que quanto mais você ora, mais você quer orar. E quanto menos você ora, menos você quer orar. Nossa, que forte essa frase. Isso. Então as pessoas... Repete de novo aí, pastor. Quanto mais você ora, mais você quer orar. Sim. Né, quem ora muito, mais quer orar. E quanto menos você ora, menos você vai orar. Muito bom. E, às vezes as pessoas não entendem, né? Quando a gente comenta, né? Que passou 1 hora ali, 2 horas. 2 horas, 3. 4. Eu já cheguei a passar, né? Isso não é para minha glória, né? Porque eu creio que isso só é possível através do Espírito Santo mesmo. Eu cheguei a passar, acho que 5 horas de oração. Nossa. E eu conheço, né, testemunhos e histórias de homens de Deus que oravam 13 horas por dia. Sim. Que era o caso do John Wesley, né? Tem alguns outros, né, que eu já ouvi falar também, o Smith Wigglesworth, que Deus ressuscitou 25 mortos através dele. Que ele passava a vida dele só orando também, até no trabalho ele orava. A vida dele era em oração e pregando e fazendo a obra de Deus. Então, assim, quando a gente começa a ter uma vida de oração, é como se fosse uma necessidade. Quando a gente tem uma vida de oração, é como se fosse uma necessidade, né? Quanto mais você vai se aproximando de Deus através da oração, Ele vai colocando o desejo da gente orar. É desse jeito. Né? Você vai criando... Mas não é algo mecânico, né? É algo que o Espírito Santo ele te ajuda. A Bíblia fala, né? Nós não sabemos orar como convém. Sim. Mas o Espírito Santo ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. inexprimíveis. Então é algo assim que ele é espiritual. Não é porque você tá ali, não, eu vou ficar aqui tantas horas. Não é algo que você também decide. É algo que você começa a fazer e você não quer mais parar, porque o Espírito Santo ele vai te conduzindo. É interessante que até... Eu vejo que é como um vício bom. Isso. Né? Tem muitas pessoas que são viciadas em coisas ruins que não param, não conseguem se controlar e vai. A mesma coisa quando é o Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo, ele nos conduzindo. Ele se torna um vício, porque a gente não quer parar de orar, não quer parar de buscar e tem aquela sede, quer conhecer mais e mais e mais. Isso mesmo, ele vai colocando... Né? Eu vejo que é só mudar de vício, no caso. Né? A pessoa que já tem um vício lá no mundo, vem pra cá e se torna viciado pelo Espírito Santo. É algo bom, né? Algo então é algo que a presença de Deus produz em nós, né? Isso mesmo. Aí ele vai produzindo e você vai tendo sede, vai querendo mais, e ele vai te enchendo, ele vai te ensinando. Aí é interessante que quando você tem uma vida de oração, a palavra de Deus ela se torna assim mais clara. Verdade. Vem o discernimento, você aprende ali às vezes até sem ninguém te ensinar, porque a sua mente se abre, né? O entendimento se abre, a sua compreensão das coisas espirituais. E aí você começa a ver até a Bíblia de uma outra maneira. É verdade. Né? Quem tem a experiência da oração, quando lê a Bíblia, eu lembro quando eu tive essas experiências, que eu fui batizado, então eu lia a palavra de Deus, automaticamente quando eu lia, além dele me dar o entendimento, ele me dava mensagens. Né? Ele começou a me dar pregações através dessa vida. Eu quero já saber sobre isso aí. Isso. Como ele levantou o Senhor para ministrar a palavra. Isso mesmo. Mas a gente vai para um intervalo novamente e já retornamos. Fique ligadinho aí com a gente. Você está assistindo o podcast Você Crer. Oferecimento Telemídia Publicidade, Arte Transfer Personalizados, Sou Bela Estética e Cabelo, Ministério Pentecostal, Nova Esperança no Cristal da Calama, Deusa Confecções, Bairro Tiradentes, Igreja Gota do Amor, Esperança da Comunidade, Ministério Tabernáculo dos Milagres, Bairro Tiradentes.
Senhor Jesus, o podcast Você Crê, agora no canal Boas Novas, 5.1, todo sábado às 19 horas, com reprise aos domingos, também às 19 horas. Você ainda acredita em milagre? Você crê que Deus pode transformar? Então venha conhecer histórias de homens e mulheres que foram transformados pelo poder de Deus. Nos acompanhe! Glória a Deus, voltamos de mais um intervalo. E aí, esse testemunho tem te edificado? Tem tocado ao teu coração? Meu Deus, que forte saber que a presença do Espírito Santo é real aqui neste lugar, viu? É real a presença do Espírito Santo, poder compartilhar do que ele tem feito na vida do pastor Alexandre. Nós estamos felizes e alegres porque o Senhor, ele tem feito grandes coisas, né? Se estamos aqui é porque o Senhor, ele é misericordioso, né? E como é bom poder sentir a presença do Espírito Santo, né? Como o pastor Alexandre falou, né? Ele buscou, ele clamava, ele buscava até ser cheio do Espírito Santo. E assim temos que ser nós, temos que insistir, né? Temos que ser insistente para poder ser cheio da presença dele. Quer conhecer a presença do Espírito Santo? Então se volte para Jesus hoje, né? Aceite ele como o único e suficiente Salvador que você vai conhecer ele. Olha, esse 2 aqui, gente, é porque nós estamos fazendo os 2 anos de programa, tá? 2 anos de programa para a honra e glória do Senhor. E agora, né, na TV Boas Novas, né, no canal Boas Novas, o canal 5.1, glória a Deus, olha que comemoração maravilhosa, né? Nós transmitimos o programa só através do YouTube, Facebook e Instagram, mas agora estamos no canal Boas Novas para levar as boas novas até você através dos testemunhos, tá bom? Então vamos voltar à nossa entrevista com o pastor Alexandre e nós queremos saber, pastor, como foi o seu chamado ministerial, né? Como você começou a ministrar, a pregar, da onde saiu esse desejo, né? E depois, né, como um cargo ministerial, como foi a elevação, como foi acontecendo, compartilha com a gente. Amém. Bom, o ministério foi assim, né? Foi algo que eu não esperava, né? Foi algo da parte de Deus mesmo, assim. Primeiramente, eu comecei ali no louvor, né, da igreja, a gente cantava, tocava violão na igreja. E como jovem, né, ainda era um jovem, né, então ainda não tinha aquela pretensão de ser obreiro, né, nem aquele sonho, nem de pregar também. Eu achava assim que o meu chamado ali no ministério era para louvar, para ser um adorador, né, um levita da casa do Senhor, um cantor, né, como o povo queira, né. Mas só que a Bíblia fala que os planos do Senhor não são os nossos, né? É verdade. Os planos do Senhor são mais altos que os nossos. Sim, totalmente. Os pensamentos dele são mais altos, né? É verdade. Do que dos nossos pensamentos. Então, Deus, ele tinha esse plano que eu fosse um ministro da palavra de Deus. E eu pensava assim, não, mas eu sou uma pessoa muito tímida, né? Não tem como eu ser um pregador. Né? Como é que eu vou parar ali diante de tanta gente, né? E começar a falar, começar a pregar? Eu ainda tinha uma certa timidez, né, dentro de mim, mesmo já tendo as experiências, mas quando era para eu falar assim diante de pessoas, o seu meio que paralisava, eu travava, dava um né? Nervoso, né? Às vezes quando eu precisava ir na frente, quando era para cantar eu conseguia normal, eu não sentia medo, não sentia timidez, mas quando era para falar com as pessoas assim, né, na frente da igreja, dava aquele nervoso, né? E aí eu ficava naquela, não, eu não quero ser pregador não, tá bom eu ser um cantor, um levita. Mas aí o Senhor Jesus começou também, ele começou usando pessoas, né? Vinham os pregadores e ali Deus tomava e falava, né? Que ele queria me usar no dom da palavra, né? E aí eu falei, mas aí eu comecei a orar também sobre isso, né? Porque tudo que Deus fala conosco a gente tem que orar em cima, né? Pedindo a confirmação. Orar por aquele propósito, por aquela promessa, né? E aí eu comecei, Senhor, mas como eu vou ser pregador? Eu não sou bom com as palavras, eu sou muito tímido, o Senhor sabe que eu era muito reservado, né? E aí eu comecei a orar isso a Deus, né? Apresentar isso diante de Deus, até que um dia Deus me deu um sonho. Eu sonhei assim como José do Egito sonhou, né? Que a Bíblia fala que ele sonhou com os molhos, né? Os molhos
dos seus irmãos, Sim, dos seus pais, né? se curvando perante o molho dele. Só que eu sonhei diferente, assim, meu sonho foi uma Bíblia dourada, né, descia do céu e ela pairava assim sobre a minha cabeça. E aí a voz, né, a voz de Jesus no sonho, né, falava: meu filho, eu estou te dando o dom da minha palavra. Nossa, mas que a forte. partir de hoje ele falava comigo: leia mais a minha palavra, porque eu estou te capacitando, eu te darei mensagens. Glória a Deus. No sonho, né? Mas quando eu acordei desse sonho, eu não esqueci nada, ficou tudo gravado e eu acordei com aquela convicção. E aí eu comecei... Senhor quer que eu ministre. Isso, aí eu comecei ler mais, assim. ler a Bíblia assim, fervorosamente, vorazmente, como o povo diz, né? Eu li assim um livro inteiro da Bíblia e no mesmo dia eu lia. Marcos, Lucas, os evangelhos eu lia bem rapidinho. Mas não com pressa, eu lia mesmo porque eu estava com fome mesmo de ler a palavra de Deus, de conhecer, né? E aconteceu que foi um mistério da parte de Deus, que quando eu lia um trechinho, já vinha uma mensagem, né? Eita, pastor. Já vinha assim, como eu ia pregar aquela mensagem, como eu ia aplicar. Sua mente começou a se abrir. Ali, né? E já vinha o tema daquela mensagem. Olha que forte. Às vezes eu ouvia o pastor pregando, aí vinha, além do que ele estava pregando, vinha outras formas de que eu podia explanar aquele texto. Sim. E ao mesmo tempo também vinha a fome. Quando eu via um pastor pregando, alguém pregando, me dava uma fome de pregar, uma sede, me dava assim uma vontade de... Como eu sempre brinco, eu dava vontade de eu tomar o microfone do pastor, mandar ele sentar, que eu que ia pregar. Só como eu ainda eu tinha 17 anos, aí eu ainda não era visto assim daquela forma para ser um pregador na igreja, né? Porque eu era muito jovem. Então eu ficava sentado, mas a fome e a sede já estavam ali, né? E eu fui alimentando aquilo, conhecendo a palavra de Deus, até que o próprio Deus começou a despertar o que era meu pastor, né? Que era o pastor Clodoaldo Pantoja, que era para ele começar a ensinar a gente a pregar. Nos cultos de ensinamento para obreiros, né? Eu estava fazendo já e ele começou a nos preparar, ensinar como que se pregava. Aí ele ensinava como se portava, como falar. Nossa, que bênção. A postura no altar, o que falar, o que não falar. Começou a ensinar, dar dicas, né? E aí, durante esse ensino, cada semana ele escolhia um de nós, que era para nós nos prepararmos durante a semana, que no dia lá do ensino, que se não me engano era na terça-feira, aquela pessoa escolhida ia ter que pregar, para demonstrar-se o aprendizado, né? Sim. E aí a gente ficava nervoso, né? Com aquela frio na barriga, mas acontecia que a gente acabava pregando, né? Pregava ali 5 minutos, né? 10 minutos. Todo início é assim estava mesmo. Começando, né? E começa de baixo, né? Isso. Aí pregava 5 minutos, às vezes o pastor corrigia ali, falava o que estava... E aí o início foi dessa maneira, né? O pastor dando direção, e aí foi desenvolvendo, né, o dom da pregação, né? Mas eu ainda não era chamado nessa época, mas assim, aí como eu ainda não era, né, visto como pregador, ainda não tinha sido levantado a nenhum cargo, né, ministerial, de obreiro, aí o Espírito Santo ele me colocou para eu sair evangelizar. Então as mensagens que ele me dava eu levava para a rua, para pregar o amor de Deus, para falar da salvação. Onde ele não tem aquele palco, né? Isso, ali, né? era no anonimato. No anonimato. O meu início na obra de Deus, ela foi toda no anonimato. Nossa. Eu creio que a maioria de nós, né? A maioria das pessoas é dessa maneira, que Deus começa a levantar e capacitar. E comigo foi dessa maneira também. Passei um bom tempo ali escondido por Deus, né? Assim, só fazendo a obra do anonimato. E com quanto tempo demorou para você ser levantado como diácono, obreiro da casa do Senhor? Quanto tempo? Você se converteu com 17. Quantos anos depois demorou? Então, eu me converti em 2003. Eu acredito que foi 2 anos, um pouquinho mais de 2 anos. Eu fui levantado ao diaconato. É mesmo? Isso. Nossa, foi rápido, né? Foi rápido. Foi. Eu não tinha nem 19 anos. Foi mais ou menos 2 anos, 2 anos e meio, mais ou menos. Aí eu fui levantado ao diaconato. E nesse período você permaneceu sempre fiel
na presença do Senhor, não se distanciou esse Não. período todo. Depois dos 17 anos até hoje, Até hoje. você continua firme na presença do Senhor. Sim, nunca saí da presença Glória de a Deus. Que Graças bênção, a Deus. né? Testemunho abençoado, pastor. Nós queremos que você deixe uma mensagem final para Amém. todos os que estão nos assistindo. Amém. Vamos ler aqui. Eu quero ler o Evangelho de Lucas, capítulo 6, e verso 12, que fala da eleição dos 12, né, dos 12 apóstolos do Senhor. Versículo 12 diz assim: E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos. Escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos: Simão, ao qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Então, nós vemos aqui, né, meus amados que estão aí nos assistindo, que vão nos assistir, que Jesus, ele escolheu, né? Só que ele escolheu dirigido pelo Pai, né? A missão que ele veio fazer, né, foi toda primeiramente preparada pelo Pai, né, e dada a Jesus, que é o Filho de Deus, para que ele viesse, escolhesse esses 12 homens, né, que deu início ao ministério, né, deu início à igreja de Deus na terra. E eles foram chamados de apóstolos, né, que significa enviados, né, para uma missão. Então, o que eu quero dizer para cada um, que todos nós temos uma missão, né? A Bíblia fala que o desejo de Deus é que todos os homens se salvem. Porém, para que isso aconteça, é necessário crer. A Bíblia fala no livro de Romanos que é necessário crer e confessar com os lábios, né? Jesus disse que todo aquele que crê em mim e me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai. Porém, aquele que não crê ou aquele que me negar também será negado, né, diante do Pai. Então, a mensagem que eu trago para o espectador é que você dê crédito à palavra de Deus, que você dê crédito ao chamado de Deus, dê crédito à voz do Espírito Santo, porque todos os dias Deus ele está chamando. Todos os dias o Espírito Santo está batendo a porta. Apocalipse 3:20 diz: Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei. Então a porta que ele está falando, que ele está batendo, é o coração do ser humano. Só que essa porta ela só se abre pelo lado de dentro. O Espírito Santo bate, o Espírito Santo fala, ele toca, né? Ele usa os pregadores, usa não somente os pregadores, as pessoas que falam do Evangelho, que pregam o Evangelho, que oram, que testemunham, que cantam, que contam um milagre que Deus realizou. Só que para que essa obra venha a ser realizada na vida de cada um, é necessário também dar crédito, é necessário dar lugar, é necessário abrir o coração verdadeiramente, dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, entra na minha vida, entra no meu coração, transforma a minha vida, assim como a tua palavra mostra que o Senhor transformou a vida desses 12 homens, transforma a vida das pessoas até os dias de hoje, né? Tem os testemunhos, tem muitos testemunhos. Muitas pessoas, às vezes, começam a não acreditar, porque acontecem muitas coisas, acontecem também escândalos, mas só que a própria Bíblia, ela fala dessas coisas. Então, a palavra final que eu digo para cada um: creiam em Deus, entrega a tua vida para Jesus, que o mais Ele vai fazer. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém, pastor. Deus abençoe você também, tá? Muito obrigado. Que testemunho abençoado. Tenho certeza que vidas serão alcançadas, tá? Amém. Eu que agradeço e Deus abençoe todos nós. Amém. E é você que continuou com a gente até agora. Deus abençoe também a sua vida. Deus abençoe a sua semana. E nós nos encontramos no próximo episódio, se assim o nosso Senhor permitir. Você crê? Podcast Você Crer. Oferecimento Telemídia Publicidade, Arte Transfer Personalizados, Sou Bela Estética e Cabelo. Ministério Pentecostal, Nova Esperança no Cristal da Calama.
Deusa Confecções, bairro Tiradentes, Igreja Gota do Amor, Esperança da Comunidade, Ministério Tabernáculo dos Milagres, bairro Tiradentes. A paz do Senhor Jesus! O podcast Você Crê, agora no canal Boas Novas, 5.1, todo sábado às 19 horas, com reprise aos domingos, também às 19 horas. Você ainda acredita em milagre? Você crê que Deus pode transformar? Então venha conhecer histórias de homens e mulheres que foram transformados pelo poder de Deus. Nos acompanhe!